Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre o versículo de 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 26. O versículo diz assim: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Mais uma vez, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Primeira parte. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Em nenhum momento na Bíblia, Jesus nos diz com que frequência deveríamos celebrar a ceia do Senhor. Só diz aqui, nas palavras de Paulo, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Alguns supõem que a Santa Ceia deve ser observada uma vez por ano, já que a lei exigia que a celebração da Páscoa fosse uma vez por ano, e pela coincidência da última ceia ser na semana pascual, alguns acreditam que a Santa Ceia é anual. Outros sugerem que devem ser observadas toda vez que o cristão se reúne. Historicamente, o culto cristão começou com a ceia. Eles se reuniam para cear. Outros sugerem que ela deva ser celebrada uma vez por semana e outros uma vez por mês. Como a Bíblia não nos dá instruções específicas quanto à frequência, há certa flexibilidade nessa decisão. Isso não deve, não tem a força para dividir a igreja. Importante é que você, que se chama pelo nome do Senhor, participe da Santa Ceia. Como eu disse, Jesus não faz menção sobre a frequência, mas ele exige que ela seja feita até que ele venha. Ou seja, você não deve perder a Santa Ceia, não importando a frequência que ela é. Se você continua crendo no sangue de Jesus, continua crendo no sacrifício do Senhor Jesus, você deve examinar a si mesmo e assim participar do pão e do vinho. E deve ser celebrada até o momento em que Cristo vier para buscar a sua igreja ou nós mesmos em caráter particular. Segunda parte. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, todas as vezes que comemos esse pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor. A única exigência clara é que enfoquemos nossa atenção em Cristo e que anunciemos a sua morte. Nesse caso, a Santa Ceia aponta para o Calvário, aponta para a cruz. Ela celebra a vitória de Cristo sobre a cruz, na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Está escrito em Hebreus 12, 14, 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, nós somos justificados e reconciliados com Deus, segundo Coríntios, capítulo 5, verso 21. Portanto, na ceia do Senhor, nós celebramos a vitória de Jesus na cruz. Culto de Santa Ceia não é culto fúnebre. Culto de Santa Ceia é culto de vitória, é culto de nos alegrarmos. Por quê? Porque a vitória de Jesus na cruz também é a nossa vitória. Através do sangue do Senhor Jesus Cristo, também nós venceremos. Está escrito em Apocalipse 12, 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra dos seus testemunhos, e não amaram as suas vidas até a morte. O próprio ato de participar anuncia para o mundo que nós nos identificamos com Cristo em sua morte, que cremos na morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. E, crendo assim, recebemos os benefícios
do seu sangue derramado na cruz por nós, que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Última parte, até que venha. Além de anunciar a morte do Senhor, quando participamos da ceia do Senhor, a igreja também está anunciando a todos a sua volta, o seu retorno, a sua parúcia. A segunda vinda de Cristo é chamada de a bendita esperança do cristão, ou a bem-aventurada esperança. Significa que ela é a maior de todas as promessas bíblicas. A Santa Ceia, olhando para trás, aponta para a morte do Senhor. Olhando para frente, ela aponta para o seu retorno a esta terra. Jesus fez essa promessa aos seus discípulos. Mateus 26, 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto, do fruto da vide até aquele dia, em que beba convosco no reino do meu Pai. Essa promessa na instituição da ceia aponta para outro evento escatológico, além da sua volta, que ocorrerá após a sua vinda, chamado de as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:7 está escrito assim: regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Que Deus abençoe você. Vou colocar aqui embaixo, junto com o vídeo, o texto escrito, tá? Para você ter acesso ao material, as fontes e muito mais, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.